Bom, vamos lá. A ideia de fazer essa aula é fazer uma coisa rápida, então a gente vai falar de números naturais e números inteiros. Número natural são todos os números positivos mais o zero. A ideia de número natural, ele vem da ideia de contagem, de contar as quantidades. Então aqui, essa listinha na frente, só para dar um exemplo. Eu tenho uma árvore, 2 coraçõezinhos, 3 borboletas, 4 bolas, 5 livros e por aí vai. A ideia é de contar naturalmente. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um relógio, estou usando uma camiseta, eu estou usando 2 calças porque hoje está frio, tinha 40 mil pessoas no show do Rock in Rio. Então a ideia são os números positivos, não tem limite e inclui o zero. Tá? Esses são os números naturais. Como, por exemplo, você contar o número de séries que você assiste ou o número de cereais matinais que você come de manhã. Então, marcar a quantidade, né? Você vai contar naturalmente a ideia de quantidade. E os números inteiros são números que não são quebrados. Tá, legal. Só que é o seguinte, você vai contar os números naturais fazem parte e os números negativos, porque a ideia vem do passado, na época que não tinha calculadora, não tinha nada disso. A ideia das vendinhas, né, das vendas do comércio naquela época, o cara tinha, por exemplo, 10 garrafas de vinho, ele tinha vendido 2 garrafas. Então ele tinha que marcar lá menos 2. Era uma maneira dele marcar que ele tinha vendido, ou se não, era o prejuízo que o cara tinha. Então ele vendia alguma coisa lá e ele tinha que marcar que o fulano ficou devendo, então ele colocava lá menos alguma coisa, menos 200, menos, conforme for a dívida do cara, ele colocava menos lá, que a ideia era da dívida. E quando ele recebia, ele ficava feliz, olha o tiozão feliz aí. Então a ideia era receber, quando ele recebia, ele fazia uma operação que aí é regra de sinal, aí é operação com números naturais e números inteiros, e aí já fica para outra aula, certo? Então relembrando, números positivos, números naturais são números positivos incluindo zero, e os números inteiros são os números positivos incluindo zero e os números negativos também. Tá? Quando tiver na marcação do símbolo de cada conjunto numérico, quando tiver um asterisco, é sinal que o zero não entra dentro desses números. Números positivos fica só, os números naturais fica sendo só os números positivos e os números inteiros fica sendo todo mundo menos o zero, quando tiver o asterisco. Tá? Então é isso aí. A aula acabou.